iniciamos mais um programa Roda de Amigos pelos canais 26 e 526 da Claro TV Onix. Olha que interessante, no dia 23 de dezembro de 1945 foi fundado o Sincomércio, nascendo daí dentro de um contexto de transformações no Brasil. Quem puxou este trem vitorioso até hoje, na época presidente fundador, Leôncio Zambel. Hoje quem está à frente do Sincomércio, Sindicato do Comércio Varejista para São Carlos e região, é o empresário Paulo Gulo, o qual eu recebo e agradeço por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço o convite, é um prazer muito grande estar falando com vocês na Roda de Amigos, o meu amigo e irmão de coração, Dr. Estevão Muscati. Muito obrigado pelo convite. Inclusive a gente tem toda a liberdade de chamar de Estevinho, sempre foi assim. Ali o pessoal da Baixada, enfim, aquele pessoal que praticamente dinamizou, iniciou com o comércio, com aquela dinâmica que o comércio de São Carlos é todo merecedor. E o Estevinho sempre esteve envolvido nas entidades de classe, de comércio, evidentemente, envolvido com o Sindicato do Comércio Varejista, e teve um início mais ou menos quando lá, Estevinho? Muito obrigado, viu? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, da Roberto, e agradecer o convite do Dr. Paulo Roberto Gulo, e que também, se me permita, meu amigo, meu irmão de muitos anos, nós temos uma jornada junto em diversos lugares. Então, para mim é uma grande satisfação poder estar aqui e relatar algumas passagens em relação ao sindicato que nós tivemos, né? Eu estou dentro do sindicato, comecei a frequentar o sindicato em meados dos anos 80. E de lá para cá, e junto com o Dr. Paulo, nós somos juízes classistas. Quando havia representação paritária na Justiça do Trabalho, e isso sempre a convite do presidente que antecedeu o Paulo Roberto Gulo, que foi o Jorge Duarte de Souza, que particularmente foi um exemplo, uma figura marcante, como está sendo o Paulo à frente do sindicato. Como o Jorge trouxe grandes conquistas para São Carlos, e embora não transpareça, não existe uma homenagem assim ao Jorge Duarte de Souza relevante, tal qual foi a envergadura dele, assim como eu entendo que o mereça o atual presidente do sindicato, o Paulo Gulo. Essas homenagens eu também acredito que são merecedoras, evidentemente, e elas ocorrerão, Estevam, eu não tenho dúvida disso. No caso do Jorge, infelizmente, ele não está mais presente, mas o Paulinho está aí presente e essas homenagens acontecerão, Paulo. Eu tenho certeza disso. O motivo dessa reunião aqui gostosa, para a gente relembrar um pouquinho dos tempos áureos do comércio são cardense, mas com pessoas como o Paulo Estevinho, o comércio há de retomar aquele brilhantismo todo, já está retomando. São os 80 anos do Sincomércio. Paulo, é uma data altamente expressiva, não é? Sem dúvida nenhuma, Roberto. Chegar aos 80 anos é motivo de muito orgulho. Nós estamos celebrando as nossas bodas de carvalho, né? E um marco que confirma nossa trajetória ao longo desses anos, uma trajetória sólida, e os nossos valores e a relevância do Sincomércio. Isso que é mais importante, a promoção do desenvolvimento econômico local é o mais importante. E ao longo dessas 8 décadas, nós tivemos muitos desafios, tivemos vitórias, né? E fortalecemos muito o comércio varejista. E mais do que celebrar o passado, Dago, a gente tem que já estar com o olhar no futuro, porque as coisas acontecem muito rápido. E esse olhar no futuro precisa ter com muita responsabilidade, muita energia e muita união.
Não, sem dúvida. Estevão, eu estava puxando da memória que evidentemente que você tem muito mais história mesmo para contar, vivenciou muita coisa, mas os teus pais, no caso dos teus pais, ele fez parte também do sindicato lá na época, não? Na verdade, o sindicato, ele era um tanto quanto restrito, mas todos os comerciantes da época faziam parte tanto do sindicato como da associação comercial. O senhor Leôncio Zambel, capitão Leôncio, como nós o conhecemos, era uma figura muito querida, muito conhecida e muito agregadora. Então, e sem contar que, além de ser o fundador, o primeiro presidente fundador do sindicato, Leôncio Zambel foi presidente da associação comercial também. Aqueles que têm um pouco mais de vivência hão de se lembrar que o Leôncio Zambel possuía uma agência de automóveis em São Carlos, que era a agência DKV, que eram os automóveis DKV. Qual que era o endereço dele? O endereço era na Alexandrina, esquina com a Rua Santa Cruz, onde hoje existe uma agência da Caixa Econômica Federal. Perfeito. Leôncio tinha como sócio o seu cunhado, o Lincoln Jordão, um farmacêutico muito conhecido aqui em São Carlos, né? E ele era um grande empresário, até da Rádio Progresso, mas mais ainda empresário, comerciante no ramo de venda de automóveis, da agência DKV. O Leôncio, ele iniciou essa atividade antes da Rádio Progresso, das organizações Progresso. Sim, porque, se não me falha a memória, a Rádio Progresso iniciou aonde o seu Leôncio morava, que era na Rua Episcopal, pegado ao Banco do Brasil, onde hoje tem um restaurante, era do lado da casa... Em frente ao Correio. Em frente ao Correio, pegado a casa do Dr. Romeu Santini, ali em frente ao antigo Banespa, que hoje é de Santander. E ele começou a Rádio Progresso lá, e se não me engano, isso começou em 57, 58, e depois a Rádio Progresso foi inaugurada, onde era o antigo Teatro São José. E o show de inauguração, modéstia à parte, vou até dar risada, porque eu fui nesse show e foi o Tony e a Celi Campelo. E eu, garotinho, sentei na primeira fila. na fila do gargarejo. Na primeira... O Paulo, puxando aí a mesma linha de raciocínio e buscando lá da história, a tua família também, uma família de empresários de comércio e tal, e o teu pai já estava envolvido também com essas entidades, sindicato, enfim? Não, Dagoberto, a nossa família chegou em São Carlos em 1890, com meu avô, né? Vindo da Itália. Veio da Itália e se conheceram, meu avô se conheceram no navio, e ela tinha 15 anos inclusive, e ele cortava o couro e ela costurava o sapato, e assim nasceu a Casa Golo na General Osório, né? Que bacana, né? E aí o meu pai estava mais ligado, o Dagoberto, na parte comercial. O meu tio Walter, que era sócio dele, que era mais ligado nessa parte de sindicatos, mais de associação comercial. Meu pai não era muito nessa parte, por incrível que pareça. Meu pai era o homem de frente. Meu pai era o homem de frente comercial, ele viajava muito para fazer as compras dos calçados, ele mesmo pegava o carro e ia fazer as compras. Então meu tio, que era mais, vamos dizer, tranquilo, bom vivan, mas não é isso. Vocês chegaram a produzir os calçados aqui? Sim, nós tínhamos uma fábrica no fundo da Avenida São Carlos, é uma loja que foi inaugurada em 1955. Avenida ou da General? A loja matriz era General, mas era só venda de calçados. Perfeito. Inauguramos a loja na Avenida São Carlos em 2090, e no fundo da loja era a fábrica Gulliver, onde nós fazíamos os sapatos e vendíamos muito na época. Vendia muito. Então nós tínhamos a fábrica lá também, além dos calçados. Interessante. Mas teve o ramo de atividade do teu pai era? Inicialmente, a Casa Progresso, que era a loja do meu pai, né, fundada junto com o tio meu, ela foi fundada em 1933, aonde é a atual Casas Pernambucanas, local inclusive onde eu nasci. No início se vendia tecidos, fazendas. Com o advento da Segunda Guerra, houve uma queda muito forte na venda de tecidos, casimiras, essas coisas todas. Mudou-se o ramo, então, para móveis, colchões, tapetes,
até o final da loja, que foi em 2002. A loja permaneceu em atividade por praticamente 70 anos, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar lá pelo menos uns 40. Que bom. O outro detalhe interessante são as famosas enchentes da Baixada. Elas começaram mais ou menos quando, Estevinho? Olha, posso te dizer, porque eu morava onde hoje está a Casa Pernambucana, e lá era minha casa, no fundo da Pernambucana é onde eu morava. Eu me lembro de 55, 56, que já tinham essas enchentes. Eu tenho fotos de 44, de 48, aonde já ocorriam essas enchentes. Vou te falar uma peculiaridade, que quando ocorriam essas enchentes, nós éramos crianças, né? Nós somos em 4 irmãos, e o rio passa debaixo da Casa Pernambucana. E quando vinha... Um córrego ali, né? O córrego. Quando vinha muito forte, meu pai colocava os filhos em cima de uma mesa e põe uma cadeira em cima e a enxurrada passava embaixo. Opa, são histórias, né? Agora tem uma outra característica dos comerciantes desta época que nós estamos falando. Os comerciantes se juntavam no sentido de buscar ou soluções ou trazer novas indústrias, novas propostas de trabalho. Isso continua, a gente percebe que continua, está mais diluído, cada um para si. Como que você percebe isso, Paulo? Antigamente era bem diferente de hoje. Hoje o pessoal está mais preocupado e com razão. A situação está muito difícil. É lógico que a São Carlos cresceu bastante, o desenvolvimento de São Carlos foi grande. Nós tivemos aí as mudanças que do próprio trabalho da Associação Comercial, do Sindicato Comércio Varejista, nas mudanças de algumas coisas, de leis, trazendo horário livre do comércio desde 1993. Isso colaborou bastante para as empresas virem a São Carlos e o consumidor que ganhou com isso, né? Então, com essas mudanças que houveram, vieram realmente bastantes empresas, eles se juntavam sim, conversavam, mas hoje não, hoje está mais assim... Individualizado. Totalmente individualizado. Ações individualizadas. Muitas empresas procuram a própria entidade para procurar saber de leis o que existe aqui para poder vir trabalhar sossegado, que as leis são meias... São Carlos é um berço, vamos dizer assim, nós temos, o Sincomércio tem uma convenção coletiva, uma das melhores do estado de São Paulo, e que não pesa muito para o empresário, porque o empresário é muito, muito sacrificado com os impostos que ele carrega sobre ele, né? O nosso maior sócio é o governo, e isso pesa bastante. Então, as empresas procuram procurar saber detalhes de leis, como funciona o horário do comércio, se o horário é disponível, é livre, se as próprias convenções coletivas feitas pelos sindicatos patronal e dos empregados são realmente favoráveis, tanto para um como para outro. Tem que para ser atividade, né, de modo geral. De modo geral. Então, isso atrai bastante e nós conseguimos trazer ao longo desses anos todos, muitas empresas para São Carlos por causa desse trabalho do Sincomércio. Perfeito. Ô Paulo, nas minhas andanças aí pelo comércio, eu de vez em quando eu me enrosco também lá na associação comercial, converso um pouquinho com o Estevinho, às vezes com você está muito viagem para lá e para cá. Enfim, a gente percebe, inclusive são testemunhos de novos empresários em São Carlos, aqueles mais antigos também, a dificuldade atual em ter a mão de obra, seja para o segmento que for. O que está faltando? Embora tenha a atuação do SENAC, uma atuação brilhante na formação, SENAI, enfim, essas entidades, mas o pessoal está reclamando muito de falta de mão de obra. Olha, o que nós vemos com a falta de mão de obra é por causa da qualificação. Como você mesmo disse, o SENAC oferece cursos muito interessantes, a própria Associação Comercial oferece cursos de qualificação muito interessantes. Vale dizer agora que a Associação Comercial, me permita, porque é um fato que eu acho muito importante e relevante,
nós temos uma faculdade do comércio hoje, dentro da Associação Comercial, reconhecida como uma das maiores instituições de ensino à distância do país. E agora isso está começando a prevalecer com alunos que vêm vindo. Então, a qualificação. Em qualquer setor hoje, se você não tiver pessoas qualificadas, não adianta, não permanece. Você atribui a falta de qualificação, é isso? Perfeitamente. Tá, e o Paulo ia acrescentar? Além disso, inclusive a Associação Comercial é uma parceira imprescindível para o Sincomércio ao longo de todos esses anos, né? Desde quando eu estive presidente até 98 para cá, a relação entre as duas entidades são excelentes. Tínhamos alguns atritos no passado que depois disso hoje a gente convive no maior... Mas atritos necessários. Sim, até, né? Vale. Não, mas vale. Eu acho que é interessante. Foi interessante na época. E hoje a gente colhe muitos frutos com relação a essa união. E é isso que a gente precisa também, né? Porque afinal de contas nós estamos no mesmo segmento. Né? Perfeito. Está todo mundo no mesmo barco. No mesmo barco, exatamente. Eu atribuo também essa nova geração. A nova geração está difícil muita comodidade. Chega sexta-feira, eles querem ter uma outra atividade. Querem sair, querem ir pro barzinho, entendeu? Não querem trabalhar de sábado, domingo, principalmente feriado. Então a rotatividade é muito grande, principalmente em gêneros alimentícios, supermercados. Então eu atribuo isso a essa nova geração. Tanto é que hoje estão procurando já senhores e senhoras com uma certa idade para poder está gerando se engajar no mercado de trabalho. Para idoso, vamos dizer assim, né? 40, 50, 60 anos, para poder suprir essa dificuldade que está tendo com essa nova geração. O Paulo, nesses 80 anos, eu quero entender que o sindicato Sincomércio teve momentos marcantes. Lógico, a sua fundação, o seu início, depois o andar da carruagem, algumas intervenções na cidade, sempre buscando o benefício do comércio, empresariado, enfim. Que pontos que você destacaria como sendo assim pontos importantes, as pilastras do Sincomércio? Acho que o Sincomércio tem marcos bastante relevantes. O Estevão pode até contar melhor essa história da vinda do Senac, né? São conquistas que... Na gestão do Jorge Duarte. Duarte, Sesc, Senac, depois o Sesc, né? Nós temos ao todo no estado de São Paulo, de Sesc, 43 unidades, para você ver. E eu posso falar porque eu sou conselheiro do Sesc, eu tenho mais atividades com o Sesc do que com o Senac. Mas o relacionamento é perfeito, tem que ser, porque a FEComércio São Paulo, a Federação do Comércio, Bem, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, também a nossa Federação do Sincomércio. Estão ligadas. Então, com o trabalho do Jorge Duarte, que o doutor Estevão acompanhou durante anos, ele conseguiu trazer primeiramente o Senac, depois em 51 trazer o Senac, em 1956 trazer o Sesc, né? E depois disso nós tivemos mais vitórias, sem dúvida nenhuma. Nós conquistamos em 86 o nosso prédio próprio, que está até hoje, né? Nós tivemos o posto da Junta Comercial do Estado de São Paulo, que nesse momento de 1998 também auxiliou muitos empresários, os advogados, os contabilistas, na agilidade da documentação, e estamos com ele até hoje, o posto regional da Junta Comercial do Estado de São Paulo. Enfim, nós temos aí, acho que se mistura muito a história de São Carlos com a história do Sincomércio, com a vinda, principalmente... Uma coisa não existe sem a outra, essa que é a verdade, né? Sem dúvida nenhuma. Estevinho? Eu vou tentar complementar aquilo que o Paulo está falando. Todas essas conquistas, Sesc, Senac, a presença do posto regional, do posto da Junta Comercial, mas o mais importante, ou tão importante quanto estas conquistas, são as convenções coletivas que são realizadas e que já lá atrás, com o advindo do Sindicato dos Comerciários, da fundação, que, se não me falha a memória, acho que é 1988, né? E a importância que tem de você fazer uma convenção coletiva, de você estabelecer horários de trabalho, embora o horário seja livre,
isso traz um benefício para o comércio, aquele benefício escondido que ninguém percebe, essa atuação, que é atribuição exclusiva do sindicato. Evidentemente, Paulo, me permita mais uma vez, que o Paulo foi presidente da Associação Comercial também, que a Associação Comercial anda sempre junto para tentar fortalecer essa situação, porque é isso que permite que as empresas consigam permanecer. Quando o Paulo disse que uma empresa vem para cá, vamos citar grandes empresas que estão, tipo a Van, de Gasp, esses atacadistas que tem tenda Spani, Atacadão, tudo. Esse pessoal só vem para São Carlos, evidentemente que eles estudam o nicho de mercado, tudo mais, mas eles vêm também porque sabem que podem trabalhar, vão trabalhar com tranquilidade, não vão ter problemas de ordem trabalhista, porque qualquer empresa que tenha problemas sérios de ordem trabalhista vai embora da cidade. Entendeu? Os impostos e tudo, o cara muda daqui e vai para outro lugar. Para eles é muito simples fazer isso. E então, aí que entra esse trabalho. Esse trabalho do sindicato, que é muito preponderante, eu tenho conhecimento. Ele não aparece, mas sim, acontece. Basta falar, vou te dar um exemplo, o Paulo vai falar melhor do que eu disse, que é a Van. De ter vindo para cá, o trato que houve com a Van para que ela pudesse permanecer aqui e que viesse, é um trabalho fruto do sindicato. Mais uma conquista. Mais uma conquista essa que realmente que realmente traz e a gente oferece, trabalha para isso. A data base dos comerciários é 1º de setembro. Nós estamos em plena negociação coletiva. Hoje mesmo, pela manhã, já tive uma rodada de negócios com os sindicatos empregados, onde não nos gerou frutos, porque havia uma solicitação como nós temos horário livre, eles querem engessar o horário do comércio. Nós não podemos engessar. O horário tem que ser livre. O Paulo, sempre houve essa discussão de deixar o horário livre ou engessado, enfim, colocar alguns sempre, limites, né? Sempre. Como que está isso? É interessante não ter o horário estabelecido, deixar mais livre? O doutor nos acompanha em todas as reuniões que nós fazemos para tratar exatamente do horário do comércio de São Carlos, de novembro do ano vigente a dezembro do ano vigente a novembro do ano seguinte. E nós falamos sempre a mesma coisa, antes da abertura, dos debates, das votações, enfim. Gente, nós temos horário livre do comércio, ou seja, pode trabalhar 24 horas por dia desde que respeite a CLT. Não há o porquê engessar. Dá para fazer escala de revezamento sem problema nenhum, sem engessar, sem ter horas. Basta a iniciativa do próprio empresário. Basta a iniciativa, mais nada. Não tem problema nenhum. Mas mesmo assim, para efeito de propaganda, o pessoal, isso se pega muito, que a Associação Comercial faz e faz muito bem, e às vezes a gente fica até bravo porque ela faz e o comerciante não respeita, né? Não respeita o consumidor. Sim. Porque ele faz opção pela abertura de determinados dias e feriados, e chega no dia de abertura ou dos feriados, não abre o seu estabelecimento comercial. Então isso, para o consumidor, é muito ruim. Então é por isso que eu acho que nós devíamos realmente não engessar mais nenhum horário, e sim trabalhar sossegado. Batalhamos muito em 1993, eu ainda quando estava presidente da Associação Comercial, para ter esse horário livre. Para essa conquista. Para essa conquista, que é sensacional. A Van mesmo, a Van veio para cá, nós trabalhamos muito com o Aurélio, enfim, com o pessoal da Van, para eles trabalharem no final de semana, domingos, feriados. Lógico que tem que ter a convenção coletiva, tem que ter o certificado emitido pelos 2 sindicatos para a abertura do feriado. Isso é essencial, e muita gente que não o faz. Isso é prejudicial e acarreta problemas jurídicos futuros para as empresas, mas querem se arriscar. Mas de qualquer forma, foi um trabalho muito grande que o Estevão lembrou da Van, para ela estar onde ela está e trabalhando do jeito que ela está. E ainda, uma particularidade importante, ela valoriza o trabalho dos seus funcionários.
né? Ela tem um acordo à parte, assinado também pelos 2 sindicatos, patronal e dos empregados, onde tem lá o seu PLR, onde tem as coisas para justificar esse trabalho que eles fazem de feriado, que eles fazem no final de semana. Isso é legal, acho que as empresas deveriam procurar valorizar um pouco mais, já que a dificuldade que o doutor Estevam já colocou muito grande. É muito mais que legal. Ô Paulo, eu tenho tido a oportunidade de dizer em algumas reportagens que eu faço por aí, que São Carlos não deve nada a nenhum grande centro em qualquer área que seja. Dá para assinar embaixo disso? Dá para concordar? Olha, eu tenho tido a oportunidade de sair e visitar outros grandes centros, até por curiosidade e da função que nós desempenhamos. São Carlos hoje, ela tem um comércio pujante, tanto na área de comércio varejista como prestação de serviços. Ela está ao nível das melhores cidades. Evidentemente que com o caminhar nós temos sempre que evoluirmos nesse sentido. Eu acredito que com o trabalho do Sincomércio, da própria Associação Comercial, Sincomércio fazendo 80 anos, ninguém faz 80 anos a troco de nada, a Associação Comercial com 95, são entidades que praticamente, me permita falar, Paulo, eu não posso deixar de falar isso, são entidades que caminham juntas e que trabalham para o engrandecimento do comércio nosso, do comércio local, principalmente, seja ele na área de varejo, na área de prestação de serviços, para que o consumidor são-carlense possa suprir as suas necessidades aqui em São Carlos. Tá bom, e a gente termina o programa daquela forma habitual. Vou entregar um mimo, que não é um mimo para os nossos convidados, mas para as esposas de cada um. O Estevinho lá para a dona Nadir e o Paulo para a dona Marisa, e uma inclusive para a filha, para a filhona, né? Eu acho que são as mulheres da sua vida, é isso, né, Paulo? Então, por favor, a gente termina aqui o Roda de Amigos, agradecendo evidentemente a você que está nos acompanhando aí por toda a programação aqui da TV Onix. Muito obrigado.